Bom, pessoal, eu vim aqui falar um pouco sobre o Holy Hour, o que o Holy Hour mudou na minha vida, o que ele mudou na vida da minha família. Atualmente, eu e meu pai frequentamos o Holy Hour e eu posso dizer que isso só tem melhorado a nossa família, só tem melhorado a nossa relação. A gente pode crescer como pessoas, como seres humanos, porque hoje a gente pode ver uma grande diferença na ética que a gente tinha antes, na ética que a gente tem agora, na nossa conduta como homens e principalmente como cristãos, podendo nos aproximar de Deus cada vez mais. É isso aí, venha participar conosco que vai ser bênção na tua vida, eu tenho certeza. Boa noite, amados. Então, como o Douglas falou, né? Meu nome é Marcelo Lupion, sou casado com a Daniele e somos da Igreja Bola de Neve aqui de Curitiba. Eu me alegro porque já vi algumas pessoas do Bola aqui também, pastor Linilton lá, glória a Deus. E a gente também se sente em casa aqui, nesse espaço que tem tudo a ver com a Igreja Batista, com a PIB, porque temos também laços de amizade, laços de carinho com o pastor Pascoal. Agradeço ao pastor Pascoal, à senhora Cleusa, que sempre nos acolheram de uma forma maravilhosa. Eles fazem parte da nossa vida. Então, eu até empresto um pouquinho a paternidade de vocês. O pastor Pascoal também tem um lugar de pai no nosso coração, no meu coração, no coração da minha esposa. Meu filho Marcelo Vinícius, que está aqui, né? Agradeço pela presença dele também. Marcelo Vinícius até compartilhou comigo, coincidentemente hoje, né, que tem sentido de congregar aqui na PIB, né, nós como pai, como a Dani como mãe, nós temos uma alegria, sabemos que ele estará em muito boas mãos, né, a namorada dele congrega aqui também, então a gente temos laços de amizade com a PIB. E além disso, é a questão até geográfica, né, a questão da vizinhança. Somos vizinhos aqui da PIB, então eu creio que Deus tem uma obra, tem um mover nessa região aqui do Batel, e creio que o Castelo do Batel faz parte também desse mover. E somos sócios administradores da empresa Castelo do Batel Eventos, que é a empresa que faz a gestão do buffet, e somos coproprietários também. Somos sócios também da empresa majoritária, que é proprietária do Castelo. Não sou proprietário sozinho, naturalmente, tem um grupo, tem outros sócios, né? Mas nós participamos da gestão do negócio e também queremos compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a questão do empresário, né? O homem empresário Marcelo. O que nós temos para repartir com vocês, para compartilhar com vocês, o que nós temos crescido, o que nós temos visto, o poder de Deus movendo na empresa. E nós viemos entendendo que a empresa é ministério. Então, eu não sei aqui qual de vocês aqui é empresário. Acredito que a grande maioria, mas empresa é ministério. Eu, quando me converti, li um livro chamado Vinho Novo é Melhor, eu quis largar tudo, abandonar tudo. Não, eu vou para a obra, eu quero ser missionário, eu vou para a obra. E até ao lado, Deus colocou ali, naquele momento, uma pessoa mais experiente na fé, mais madura, falou, calma, Marcelo, vai devagar, vai conhecendo o Senhor, vai aprofundando. E depois, com o tempo, fui percebendo que a empresa também é ministério, né? Então, que aqueles que têm empresa e estão querendo servir ao Senhor, a sua empresa, você vai poder alcançar pessoas que talvez jamais alcançasse no meio de igreja. Você vai estar tratando com fornecedores, vai estar tratando com clientes, com seus colaboradores, e é uma excelente oportunidade para que o reino de Deus venha na empresa. E nós aprendemos que não conseguimos dissociar o que é da igreja e o que é a nossa vida à parte. Então, tudo que nós fazemos para a glória de Deus, né? Dessa forma temos vivido. Então, essa palavra, né, esse momento de compartilhar com os irmãos, com os amigos, é justamente de nós queremos colocar essa questão de o que tem a ver assim, a família, a esposa, o que ela tem a ver, como que funciona a empresa e a nossa vida familiar, como que isso desenvolve. Eu gostaria de saber, primeiro, quem que é convidado, que veio pela primeira vez aqui no Holy Hour. Podia erguer a mão? Ok. Bem-vindo, né? Falo também em nome da equipe. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, amados, uma questão assim que, até para vocês conhecerem também um pouquinho da minha história. Até 2007, até fevereiro de 2007, eu não tinha nenhuma ligação com a igreja. Nunca tive, era católico, mas não frequentava também. E também creio que Deus não faz acepção de pessoas, nem de placa de igreja, de forma alguma, né?
mas eu não frequentava a igreja, não conhecia, não tinha tido a revelação de Cristo. E até 2007 eu já era empresário, já tocava aqui o ramo de eventos. Fui agricultor, durante 18 anos eu fui agricultor, na região oeste do Paraná. E em 2007 eu conheci Jesus. Tive uma experiência de Jesus bem no comecinho do ano, no comecinho de fevereiro. E dali lá para cá minha vida começou a mudar. E para vocês entenderem um pouquinho, por que eu falo um pouquinho desse testemunho? Porque eu conheci um lado da moeda. Eu conheci um lado da moeda onde o Marcelo é administrador de empresa, o Marcelo que estava à frente dessa empresa, essa mesma empresa, Castelo do Batel Eventos, o Marcelo tinha um tipo de conduta. E o tipo de conduta dele era centralizador. Então, a minha esposa não participava dos negócios, não participava de nenhum tipo de decisão, tomada de decisão no trabalho, nas empresas, e até, no meu coração, eu achava que ela tinha que se virar. Eu achava que, se ela quisesse dinheiro, eu fosse querer gastar com as suas coisas, ela teria que trabalhar. E era dessa forma que eu acreditava e que me portava. E tivemos o nosso casamento. Passado quase 5 anos depois de casados, nós acabamos nos separando. Nos separamos, ela foi viver a vida dela, e durante esse período ela trabalhou, ela buscou posições, ela foi progredindo em empresas, né? Tivemos uma filha. Eu já era pai do Marcelo Vinícius, que está comigo aqui hoje, um filho querido, amado. E nessa época, né, da minha vida, então fui assim esse marido centralizador, e minha esposa tinha que tocar a vida dela. Depois, em 2007, comecei em 2007, conheci Jesus, e depois da revelação de Cristo, a minha vida realmente foi transformada. Ali, a partir daquele momento, entendi tanta coisa, tive muita libertação na minha vida. Realmente ali nasceu um homem liberto de culpa, liberto de condenação, liberto da apreciação do que os outros vão pensar. Jamais poderia estar falando em público para vocês, porque eu era extremamente tímido, não falava de modo algum. Então, Cristo é poderoso, a mudança que Ele fez na minha vida. E, naturalmente, logo que me converti, ainda não conseguia conceber a ideia de poder rever meu casamento. Pelo contrário, eu não queria. Queria conhecer uma mulher nova, uma mulher na igreja, né, uma mulher que fosse serva de Deus. Né, minha esposa não era muito apegada na igreja, eu estava bem apegado. E Deus foi movendo, foi fazendo os seus mistérios, né, eu querendo seguir a sua vontade. Acabou que, praticamente 1 ano depois de convertido, o casamento foi restaurado. Realmente foi uma obra poderosa. Glórias a Jesus. Foi algo assim maravilhoso. Não é objeto de hoje, assim, mas para vocês entenderem. Depois da restauração, aí o Marcelo começou a aprender a se movimentar com uma esposa. E agora? E os negócios? O que vai mudar? E dia a dia, né, passo a passo, o Senhor foi nos ensinando. O Senhor foi ministrando o nosso coração. Como agora é a vida depois com Cristo, casamento, empresa e tudo mais. E é interessante, queridos, porque cada um aqui aprendeu, teve um ensino. Cada um teve um pai, uma mãe, ou, eventualmente, o pai pode ter abandonado, a mãe pode também ter rejeitado, mas vocês tiveram exemplos de vida. Vocês tiveram direções na vida de vocês, vocês tiveram que se espelhar em alguma coisa, vocês aprenderam com algo, com alguém. E esses ensinos foram entrando no coração de cada um de vocês, como entrou no meu coração. E algumas coisas que nós aprendemos, que passam a ser verdades para nós, elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas para nós é verdade. E nós vamos nos movimentando na nossa vida acreditando naquelas verdades que nós aprendemos. E elas já estão lá no nosso HD, não está mais na mente, elas estão lá no coração. Então, mesmo que na mente a gente fale que não acredita, enquanto não mover o coração, nós nos movemos naquelas verdades, que muitas vezes são mentiras. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha tido um modelo de criação. Tinha tido um modelo de criação com meu pai, com minha mãe, e eles foram uma bênção. Graças a Deus, fui criado numa família que meu pai e minha mãe conviveram até o momento que meu pai faleceu. Eu já era homem, né? Então tive a bênção assim, de ser acompanhado pelo meu pai, pela minha mãe, mas, naturalmente, como qualquer pai e mãe, eles falharam. Eles tiveram suas debilidades, eles ministraram algumas coisas no meu coração que não eram a verdade de Deus, e no caminhar de Cristo eu fui aprendendo. Muita coisa eu fui me libertando, não era o modelo que eu seguia. Então eu vou falar alguma coisa para vocês que pode chocar, porque às vezes não foi o modelo que vocês viram, mas o modelo é Cristo. Então o nosso coração às vezes grita com algumas coisas, mas
aqui é que a palavra diz, né? Não é o que meu pai e minha mãe disseram, mas o que Deus fala. E Jesus tem esse poder de nos libertar das sofismas do passado, né, mentiras no passado, e nos trazer o que é verdade para nós hoje. Então, no sistema que eu vi na minha casa, o meu pai, ele era um homem assim, extremamente provedor. Ele era um homem ele que tomava frente na casa, assim, com relação à provisão da casa. Ele é um homem responsável, chamava a responsabilidade para si. Então, nessa área, eu não tive dificuldade nenhuma na minha vida, porque eu via um homem que se posicionava com responsabilidade. Meu pai punha o peito à frente. Ele realmente era o cabeça da casa. Mas tinha outras áreas que ele tinha algumas debilidades, com relação à centralização, com relação àquela cultura, talvez, dos anos 50, 40, onde o homem fazia, a mulher era submissa, e era mais ou menos esse modelo que ele foi criado, com esse modelo. E aí o Senhor teve que vir mudando um pouco o meu coração. Centralizador, eu era bastante centralizador, e o Senhor teve que vir movendo. E daí teve um momento que o Senhor me trouxe uma luz. E eu gostaria de repartir com vocês que isso pode ajudá-los também. Quando o Senhor foi tomar uma decisão muito séria, lá na criação, lá em Gênesis, no começo, quando Deus fez a terra, fez as plantas, os mares, o céu, e chegou um momento e tudo Deus estava fazendo. E faça, e faça, e faça. E pela palavra de Deus as coisas eram formadas. Mas quando chegou na criação do homem, quando Deus foi criar o homem, Deus fez diferente. Deus falou, façamos, né, em Gênesis 1, 26, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui é interessante, é a primeira vez que nós vemos o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, fazer algo em conjunto. Ele trouxe isso, digamos assim, por um comitê, né? Algumas pessoas participaram desse façamos o homem. E por que será que Deus não fez sozinho, como Ele fez as demais obras da criação? Porque, ao criar o homem, Ele trouxe o Deus Filho e o Deus Espírito. Façamos o homem. Eu creio, amados, é o que o Espírito ministra no meu coração, porque a decisão era uma decisão importante. Talvez difícil, talvez desafiadora, mas era uma decisão diferente. Deus ia criar algo muito especial, ia tomar uma decisão difícil, ia tomar uma decisão relevante. Para tomar decisões relevantes, o próprio Deus me ensinou esse princípio. Ele não fez isso sozinho. Ele não podia fazer o homem sem consultar ninguém. O que vocês acham? Ele não tinha poder para criar o homem sem consultar ninguém. O que vocês acham? Podia. Ele é poderoso, ele é Deus. Mas Deus nos ensina a tomar decisões importantes. Ele chamou o Deus Filho e o Deus Espírito. E, nesse momento, Ele cria o homem. O que eu aprendo com isso? Agora eu vou trazer para algo mais descontraído, né? Pode ser que dê problema. O homem pode ser que dê dor de cabeça. Não é verdade? E eu preciso contar com uma equipe para me ajudar nessa tarefa. Porque o desafio é grande. Eu preciso do Filho. Eu preciso do Espírito. Então, antes de tomar uma decisão espinhosa, deixa eu chamá-los e ver o que eles acham. Será que não foi assim? Eu creio que foi. O Deus Filho compartilhou, deu suas opiniões, o Deus Espírito também. E eles estavam unidos naquela criação. Deu problema, não é verdade? O homem não deu problema? Desobedeceu, caiu. O Deus Filho, eis-me aqui. O que precisar, conte comigo. Ele estava envolvido na decisão. Jesus veio em carne, deixou toda a glória para estar aqui conosco, nos ensinando, nos dando o seu exemplo. Ele estava comprometido com aquela decisão, pois ele participou da decisão. Depois Jesus foi e mandou quem? O Deus Espírito, o Espírito Santo. Está aqui conosco até hoje, pagando um preço, na verdade. Queria que o Espírito Santo pague um preço. Está aí nos ministrando, né? Muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, mas ele estava comprometido naquela decisão. O Espírito Santo também é uma pessoa. Então, amados, eu aprendi que o Marcelo centralizador, se o próprio Deus descentraliza decisões importantes, quem sou eu para centralizar decisões importantes? E passei a compartilhar as decisões que eu tomo, principalmente as decisões difíceis. Então, a minha esposa, ela deve saber as decisões difíceis que eu vou tomar, antes de tomá-las.
existe uma diferença muito grande de pedir e informar. E eu percebo quando eu estou atrapalhado, quando eu estou insubmisso, muito autossuficiente, ou mesmo falta de planejamento, muitas vezes eu informo a minha liderança. Quando o correto o que é? É pedir, é compartilhar antes de fazer. Então, normalmente, eu tenho buscado, antes de tomar decisões importantes, eu compartilhar com a minha esposa. O que você acha, querida? O que você acha de fazermos dessa forma? Tem isso, tem aquilo, o que você acha? E ela vai compartilhar, ela vai falar. A opinião dela é valorosa, muito valorosa, porque ela tem uma sensibilidade totalmente diferente da minha. Ela enxerga situações que eu jamais vou conseguir enxergar. Aí nós conversamos e tomamos a decisão. Aí ela está o quê? Comprometida. Se der problema, a decisão era do Marcelo? Não. A decisão é nossa. Ela está engajada. Se a gente tiver que roer tampa de pinico, nós vamos roer juntos. Pois ela estava junto na decisão, junto na decisão. Isso não é bacana? Isso não traz uma paz para o homem? Então, quantos homens, às vezes a gente vê alguns testemunhos e pessoas relatando, né, tomaram decisões sem consultar suas esposas e o negócio deu água abaixo. Perderam casa, às vezes o homem perde casa, perde empresa, perde patrimônio, e a esposa não participou de nada, nenhuma decisão. Daí não é à toa que você vê a mulher querendo se separar, querendo se divorciar. Não é verdade? Não é legítimo o pensamento dela? É errado, porque Deus não quer separação e divórcio. Mas vamos nós nos colocar no lugar delas. Está errado. Então, a gente compartilharmos com as esposas, isso é uma bênção, isso traz legitimidade para o casal. E é muito bom. Vocês podem falar, Marcelo, você não conhece a minha esposa. Ela é muito diferente, ela não vai entender. Ela não tem capacidade, ela não fez nenhuma formação, ela não tem um curso. Mas ela tem a melhor formação que existe, que é a do Espírito Santo. O Espírito Santo dotou as nossas esposas de uma sensibilidade especial, que vai nos ajudar. O homem que não tem ouvido a opinião da sua mulher, ele está perdendo a oportunidade de alcançar seu máximo potencial. O máximo potencial do homem passa por ouvir a sua esposa. Não existe um homem com máximo potencial se ele não ouvir sua esposa. Deus nos fez diferentes, nós somos a imagem de Deus junto com a mulher. Deus, na sua sabedoria, não deu tudo só para um, ele deu para os dois. Por isso, nós temos nossas diferenças e temos nossos embates. Às vezes discutimos, às vezes temos dificuldades. E eu costumo fazer uma coisa. Eu costumo assim, Senhor, eu tenho certeza que essa decisão lá é desse jeito. Eu posso falar com a Dani, pode ser que ela não concorde. Daí Deus começa a me trazer uma paz. Em primeiro lugar, Marcelo, submeta a mim. Para você submeter a mim, você tem que aprender a submeter a sua esposa. Então faça uma oração, Marcelo. Deus, se for da sua vontade, usa a Dani como seu filtro, como filtro do Senhor. Se ela disser sim, porque é de Deus. Se ela disser não, é porque não é de Deus. E daí, quando eu vou me submeter à minha esposa, eu aprendi que eu estou me submetendo ao Senhor. Então isso é muito bom, porque impede o nosso ímpeto de ser autossuficiente do próprio Deus. Quando eu vou fazer uma decisão importante, eu consulto a liderança da igreja também, para dar uma direção espiritual. Às vezes não é o caso, mas muitas vezes é. Estão nos acompanhando, depois aquele liderado chega para o líder e só conta o problema. Fala, puxa, mas se você me pedisse, falasse antes, a gente podia orar juntos, já teria, quem sabe, uma decisão. Então, como é bom quando nós aprendemos a nos submeter. Aprendendo a submeter a esposa, aos líderes, nós aprendemos a nos submeter a Deus. Amém, queridos? E outra coisa que nós aprendemos, né? Casa dividida não prospera. Então, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Qual que é o menor reino que existe? É a nossa casa. A menor organização que existe é a nossa casa. Nossa casa é uma organização. Ali existe um reino. Então, como é que esse reino vai para frente se nós estamos cada um querendo puxar para um lado? Não tem como. Não tem prosperidade. E como é que nós fazemos para unificar, né, esse reino? Né? Tem outra palavra em Amós ali que fala, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, para que o homem e a mulher possam caminhar e ter sucesso, eles têm que estar de acordo. Mas de acordo com quem? Com Deus. Amém? O homem e a mulher estarem de acordo contra a vontade de Deus, não vai dar certo. Mas o homem e a mulher estando de acordo junto com a vontade do Senhor, isso nós vamos prosperar. Então, em Mateus, ali a palavra fala, né, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, queridos, é essa questão de
estarmos buscando concordar com a esposa. E na hora que o homem entende isso, puxa, eu quero orar para Deus, eu quero prosperar na minha casa, na minha empresa, nos meus negócios. Eu tenho isso de desafio. Eu tenho isso de meta. Eu tenho essa dificuldade com o meu chefe, com o meu líder. Como é que eu posso alcançar isso? Põe isso em oração. E põe isso em oração com a tua esposa. Os dois concordando terão vitória, terão sucesso. Mas não sou casado, Marcelo, não tô, né, não tenho nenhuma mulher, tô sozinho. Amém, é você e o Espírito Santo. Se cerque de pessoas com sabedoria para estar te orientando. O conselho de pai e mãe é muito valoroso. Sempre é bom ouvir um conselho de uma pessoa, pai e mãe, que eles são autoridade em nossas vidas, e Deus pode usá-los para nos ajudar. E essa questão assim, né, de o homem, né, a sua esposa é vista por Deus como uma co-herdeira. Na nossa missão de cumprir nosso propósito, Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um propósito. Qual é o papel da mulher? O papel de ajudadora. Se ela é ajudadora, ela está na mesma missão que nós. Então, se Deus deu para teu propósito é ser médico. Ok, vou ser médico. E o propósito da minha esposa? Então, dentro da profissão de médico, eu tenho um propósito de reino. Eu tenho um propósito de algo para o Senhor. E a minha esposa deve estar como minha auxiliadora, ajudadora. Ela precisa ser médica? Não. Ela precisa trabalhar junto no consultório? Não. Mas ela deve estar engajada nesse processo do médico. Ela deve estar envolvida com isso, como uma co-herdeira. Ela está na mesma pegada. Então, essa questão assim da mulher como co-herdeira, as nossas orações são ouvidas por Deus. O homem que tira a mulher, alija a mulher da sua vida profissional, dos seus negócios, das suas finanças, esse homem está sozinho nessa área com Deus. Então, aí Deus, a palavra fala ali, né, em 1 Pedro 3,7, igualmente vós, maridos, coabitai com as esposas, né, com entendimento, dando a honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu não sei se essa versão é melhor. Eu prefiro aquela versão que fala do vaso mais frágil, né? Essa fraqueza que a palavra fala ali nessa versão, ou a fragilidade, não tem a ver com força, tem a ver com delicadeza. A mulher, ela é mais sensível, não é verdade? Ela tem uma sensibilidade diferente da nossa, graças a Deus. Então, na sensibilidade dela, ela vai nos ajudar muitas vezes. Então, ela é mais frágil. Então, o homem realmente tem que se colocar ali como homem, como varão, e auxiliar a mulher, porque a mulher tem fragilidade. A mulher, quando ela tenta fazer o papel do homem, né, de querer estar à frente da casa, ela realmente não é uma mulher plena. E nessa fragilidade da mulher, nós devemos auxiliá-la, né? Então, com relação a essa questão de estarmos considerando a mulher como uma co-herdeira, ela está na mesma missão que nossa, por isso que ela é submissa. Submissa quer dizer que ela está na mesma missão. Eu tenho uma missão, ela também está. Então, ela está na mesma missão, ela está numa submissão comigo. Deus fala com o homem e dá a direção que ele quer. E o homem deve comunicar à mulher. Mulher, nós vamos para lá. Daí ela, na mesma missão que você, ela caminha com você. Então, queridos, vamos passar ali essa questão assim de reservar tempo para conversar, né, que tem a ver ali com comunicação. Nessa questão da missão do homem. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas quantas vezes nós entendemos algo, sabemos onde queremos chegar, e a gente parece que a gente quer que os outros adivinhem, mesmo como líderes de empresa. Às vezes você não comunica exatamente o que você quer para os seus funcionários, eles ficam batendo cabeça, mas você sabe o que quer, mas eles ainda não sabem. E o mesmo acontece com nós com relação às mulheres. Então, Deus dá a missão para nós. Você vai chegar nesse lugar. Mostra uma visão da empresa, daí o homem já enxerga aquela empresa funcionando, o homem já enxerga aonde vai ser, o homem tem visões, mas a mulher não viu nada disso. E, às vezes, a gente não se liga disso. Agora, eu tenho que ter sabedoria e capacidade de comunicar essa visão que Deus me deu para minha esposa. Eu tenho que comunicar para a minha mulher o que eu vi. E esse é o nosso papel, de estar conversando com ela, e, para isso, nós temos que reservar tempo. De passar todo um feedback, um relatório do que nós estamos vendo, o que nós estamos enxergando e para onde nós estamos indo. Aí a esposa vai ser uma grande auxiliadora. Se a gente não comunica, o que normalmente acontece? O homem chega em casa cansado, trabalhou o dia inteiro, chega cansado, eu não sei vocês, mas eu gosto de entrar no estado alfa, ali por um tempo.
ninguém fala comigo, fico lá, parece que estou assim, não sei vocês, mas eu gosto de ficar ali, meio, não falem comigo, me deixem um pouco quieto, eu estou com fome, quero comer, mas assim, não quero conversar, não quero ouvir problema, não quero ouvir dor de cabeça, não quero ouvir problema de filho, não quero ouvir dor de... Então, eu sou assim. E minha esposa percebeu. Então, eu chego em casa, ela me respeita. Mas isso foi um caminhar, né? Um caminhar com ela. Ela me respeita e deixa o Marcelo um pouco quieto. Eu tenho o meu tempo, fico tranquilo, tal, me alimento. Daí, depois, nós vamos conversar. Daí chega o tempo de ter um tempo com ela, daí eu relato as situações que nós estamos vivendo, daí ela compartilha as dificuldades também, daí ela repartilha o que devemos fazer em casa, e aí eu vou passando para ela um relatório do que nós temos de desafios pela frente. E, queridos, uma outra dica que eu vou dar para vocês, assim, que para a minha vida foi fundamental. Como empresário, tantos projetos, tantas coisas para fazer, também igreja, ministério, daí quando chega a noite, nós compartilhamos, e tem um momento que toda noite, eu como varão tomei essa postura, toda noite eu oro com minha esposa. Não passa uma noite sem que eu ore por ela. Chego lá, oro com ela, oro com a filha caçula, tenho orado com ela, os demais a gente ora, mas não assim, tete a tete, mas com a calçaninha tenho orado e com a minha esposa. Daí quando chega o momento que eu estou orando com a minha esposa, eu costumo abrir a boca e falar: Deus, me ajuda a abençoar a minha esposa, tá falando palavras de bênção para ela, orando pelos familiares, orando pela nossa liderança, orando pelas situações que nós estamos vivendo, e ali eu vou orando. E é interessante, enquanto eu estou orando, o Espírito Santo é maravilhoso, ele me assiste e me traz à lembrança as coisas que eu jamais ia lembrar de falar para ela, coisas que ela tem que saber. Mas eu, como homem, ia falhar, não ia conseguir repartir com ela. E em espírito de oração mesmo, eu vou falando, orando, declarando coisas que o próprio Espírito vai trazendo no coração dela unidade. E ali junto nós compartilhamos e vamos caminhando sem nada escondido, sem susto. Então é maravilhoso. Então incentivo vocês que vocês tenham esse costume, esse hábito. É hábito, precisa de esforço. Às vezes a gente brigava, tinha uma situação difícil, um conflito, uma comunhão intensa, como a gente costuma falar. Eu deitava ali na cama, chateado com minha esposa, ela virada, né, para lá, eu para cá. Daqui a pouco, puxa, eu tenho que orar para minha esposa. Ai, ai, ai. Não dá nem vontade de chegar perto, né? Tá bom, Senhor, por causa do Senhor eu vou orar. Eu ponho a mão. Senhor, abençoa a Daniela, eu te agradeço pela vida dela, Senhor. Não é fácil, queridos. Não é fácil. Não é, pastor Nilton? Não é fácil. Mas Deus dá essa graça. Deus ajuda a gente a estar ministrando, falando, e ali nós vamos abençoando. Sabe, Deus, agradeço, porque eu vejo que a Daniela, ela se esforça nisso, naquilo outro. Eu vejo a forma como ela se move, Senhor. E ali eu vou agradecendo, falando, daqui a pouco o clima já fica melhor, a gente já fica bem, já não dorme daquele jeito atravessado. Quando acorda outro dia, bom dia, minha querida. Já dá um beijo, já foi. Então, isso é uma bênção, essa disciplina da oração. E a gente vencendo esforço, por causa de Cristo. Porque nós não damos conta, né, irmãos? Então, esse reservar tempo reservar tempo, né, para conversar, isso é fundamental. E a oração à noite é tremenda. E outro ponto da oração à noite é que ela nos disciplina a dormirmos juntos, no mesmo horário. Um vai dormir em horário, outro vai dormir em outro fica no computador, outro fica lendo, outro fica sei lá o quê. Então, a gente criou uma disciplina de dormirmos no mesmo horário. Isso traz unidade no casal. Ok, queridos? É questão daí de não existe o meu nem o seu, né? Nós somos dois, uma só carne. Então, isso é importante. Somos uma só carne. E ponto final. Isso é a palavra de Deus. Então, eu e minha esposa somos uma só carne. Se eu falo mal dela, falo mal de mim. Eu que sou bobão se falar mal da minha esposa. Eu estou me expondo a mim mesmo. Então, protejo minha esposa, protejo das más línguas, não falo mal dela para o meu pai, para minha mãe, meu pai falecido, mas para minha mãe, sogro e sogra, nem pensar. Protejo a imagem da minha esposa e converso, e vou falar, se for falar alguma coisa dela, com um líder, junto com ela. O líder foi feito para isso, né, para ouvir nossas dificuldades, e Deus estabeleceu líderes para isso. Mas eu protejo e vejo a minha esposa como uma só carne mesmo. Ela é uma comigo. Então, tudo é nosso. Todas as coisas são nossas, os filhos são nossos. Eu tenho um filho que eu tive fora do casamento, tenho a dívida, eu tenho a herança, tudo é nosso. Somos uma só carne. Então, o exercício de se mover como uma só carne.
Então, eu realmente assim, eu não consigo enxergar. O Marcelo tem um trabalho, o trabalho é do Marcelo. Não é o do Marcelo, o trabalho é nosso. A Dani está comigo. Se ela não está fisicamente comigo ali, mas ela está com o coração. Ela participa, quando ela vai me visitar, as pessoas honram ela, porque eu a honro. Ó, essa aqui, a dona Daniela está vindo, honro ela, sabe, respeito, as pessoas respeitam, elas recebem, daí ela sente que ela faz parte, e de fato faz parte. Ela faz parte, sim. Então, o trabalho é nosso. Se a gente é premiado, graças a Deus, somos premiados todo ano com o melhor espaço de eventos do sul do Brasil. Vamos juntos lá receber o prêmio é nosso, de toda a equipe, inclusive da minha esposa, naturalmente, não é meu de forma alguma, sou apenas um representante. Então, esse coração de fazer com que a mulher se sinta engajada. Como é que a mulher vai querer, vai apreciar, vai aplaudir o projeto que você tem? O projeto não é teu, o projeto é de Deus. Amém? Então, você tem que comunicar isso como uma missão para ela. Ela tem que estar engajada com esse projeto. E você tem que inseri-la nesse projeto. Daí, quando chega em casa, a mulher está lá, cuidou da casa muito bem, edificou a casa, quase ficou bacana. Meu papel é incentivá-la. Que bacana, mulher, legal. O que se precisa? Mulher precisa de salão ou não precisa, amados? Precisa, nós temos que entender. Isso aqui é dela, precisa, isso enche o tanque dela. Então, esse papel faz com que a mulher se engaje no trabalho. Isso é muito bacana. Então, a mulher acaba passando a ter esse entendimento, eu estou junto no trabalho do meu marido, e me alegro com aquele trabalho. E a mulher deve ser alta prioridade, somente abaixo de Deus. Então, o nosso papel, quem que é o primeiro nas nossas vidas? É Deus. É Deus e ponto final. Esse homem vai prosperar. Não é a mulher que está na frente de Deus, não são os filhos, não é o trabalho, é Deus que está em primeiro lugar. Depois de Deus, é a esposa. Muito acima dos filhos. Ela é a nossa próxima, é uma só carne conosco. Então, é a nossa esposa. E nós temos que comunicar isso para a esposa. Estava compartilhando com o Edson, né? Agradeço pela vida do Edson, do Jalber, do Douglas, né, nos convidaram. E o Edson estava compartilhando comigo que ele sempre dava flores para a esposa dele. Uma vez por semana, ele dava um botão de rosas. Bênção, olha que homem, que bênção. Teve um casamento abençoado. Por quê? Porque ele fez a parte dele. Então, nós temos que abençoar nossas esposas, amá-las e que elas se sintam em alta prioridade. Quer ver a mulher te desonrar? O que mais machuca um homem? Ser desonrado, ser desrespeitado. E quer ver a mulher te desonrar? É só você não colocar ela em alta prioridade. Então, o futebol não está à frente da minha esposa, os meus hobbies não estão à frente da minha esposa, os meus filhos, ela é o primeiro lugar. E eu tenho que me esforçar para comunicar para ela. Comuniquei isso para ela, eu tenho uma esposa maravilhosa. Entenderam? Mas que para o trabalho funcionar, para que eu tenha força no trabalho, tem uma mulher lá em casa lá que me dá a retaguarda. Chego em casa, ela me abençoa. Mas o meu papel eu tenho que fazer. E a questão, além de ser alta prioridade, é ter uma sabedoria no tempo, na administração do tempo. Então, a minha esposa já sabe, quando eu chego no trabalho, a minha dedicação é da empresa. Horário de almoço, ok, estou tranquilo, volto para o trabalho e dedicação à empresa. Agora, quando eu chego em casa, ninguém me tira de casa. Ninguém me tira da minha esposa e dos meus filhos. De jeito nenhum. O meu tempo com a minha esposa é dela. Então, não tem e-mail à noite, não tem computador à noite, não tem coisas de trabalho à noite, ligações à noite. Então, uma coisa é o trabalho, outra coisa é a casa. E daí, quando nós respeitamos a nossa esposa e não levamos trabalho para casa, o que naturalmente acontece? Ela passa a nos respeitar no trabalho. Se você rouba o tempo da tua esposa no trabalho, em casa, quando era para você ter feito uma coisa com ela, se deixa para fazer o trabalho, ela vai te ligar durante o teu trabalho, vai te jogar um monte de pepino, você vai ser um péssimo exemplo na tua empresa e você não tem autoridade para acertar isso. Então, saber lidar com o tempo, saber administrar a nossa agenda, isso é fundamental. Então, a agenda feita, vamos ser fiéis à nossa agenda. Claro que eventualidades existem, por isso mesmo devemos deixar margem na nossa agenda, né, algumas lacunas para poder atender algumas eventualidades. E essa questão de saber administrar o nosso tempo, a nossa agenda, respeitar a mulher, respeitar o tempo da família, o tempo dos filhos, isso é maravilhoso. Então, essa outra situação que Deus nos trouxe, né, é a gente saber respeitar. Então, nós dando exemplo, nós somos os homens, nós damos o exemplo, nós mostramos para que viemos. A mulher sabe, ela sente-se participante do trabalho. Se a mulher, por exemplo, a mulher tem um ministério de dança lá na igreja, vamos supor. Você está junto nesse ministério de dança. Vocês sabiam?
É tudo nosso. Então, se ela está no ministério de dança, se envolva. Não é que você vai dançar lá. Se não é teu chamado, não vai dançar lá. Mas você vai estar envolvido com ela. Você está sabendo o que está acontecendo. Você tem que se envolver com isso. Isso é um ministério teu também. Então, é com essa pegada que um casal ele é fortalecido, aí o trabalho prospera. Eu realmente não consigo imaginar assim, um homem, uma empresa alcançar seu máximo potencial, se a família, se a mulher não estiver envolvida. Eu realmente não acredito. Depois que tudo que Deus fez, depois da restauração do casamento, o que nós vemos hoje? É difícil eu falar sem a minha esposa. Eu falei, esposa, hoje você não vai lá, porque é holy hour, só tem homem. Mas ela sempre está comigo. Ministramos juntos, sempre estamos juntos. Ah, Marcelo, mas isso é o chamado de vocês, né? Marcelo e Daniele. Eu creio que uma só carne vale para todos nós. E hoje, vendo tudo que Deus fez, tudo que Jesus operou, nós estávamos com muita alegria aqui hoje. Encontrei o André Manfredini. Onde é que está o Manfra? Está lá o Manfra. O Manfredini, eu falei, isso é mistério a gente se encontrar aqui hoje. Porque em 2006, eu estava começando a buscar Deus, né? Encontrei o Manfra, e o Manfra falou assim para mim, Marcelo, você conhece Jesus? Eu falei, como assim? Daí ele teve paciência, contou testemunho, me fortaleceu ali, vai buscar Deus, vai buscar uma igreja. Daí, naquele dia, ele me deu uma palavra do Bola de Neve, ele falou, não congrego no Bola, mas existe uma igreja Bola de Neve, de repente eu acho que você vai gostar de lá. E por isso eu estou lá, né, Manfra? Foi usado por Deus aí para me dar um caminho para Jesus, me colocar numa igreja abençoadíssima, e esse carinho que nós temos com a PIB, com os irmãos aqui. Então, queridos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para compartilhar, assim, sem Jesus a coisa não vai. Sem Jesus a empresa não vai. Sem Jesus o nosso relacionamento familiar ele não vai. Então eu gostaria de pedir agora, não sei se o pessoal do louvor pode fazer um fundinho, só para nós pedirmos assim que se puderem baixar a cabeça, estar em espírito de oração. Para você que não conhece Jesus, não teve uma experiência com Jesus ainda, e você nunca foi tocado pelo Senhor, mas hoje você entendeu algo mexeu no teu coração, que até agora você estava andando sozinho, como aquele Marcelo, até 2007, andando sozinho, na força, no braço. Mas Jesus, Deus já tem tocado o teu coração, já tem falado para você que empresas, negócios, família, Ele tem um caminho maravilhoso para você. Por isso, nessa noite, eu peço, todos estão de cabeça baixa, erguida, que você ponha a mão no teu coração. E faça uma oração conosco aqui como corpo, como igreja. Faça uma oração dizendo assim, e fale. Abra a boca, fale, toda a igreja aqui, todos os irmãos vão estar falando junto. Fala assim, Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, eu reconheço, Senhor, que eu pequei contra o Senhor. Eu tenho andado só, longe do Senhor, mas nessa noite, Senhor, eu quero andar contigo, Senhor Jesus. Eu quero entregar o meu coração a Ti. Então, nessa noite, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados e aceito o Teu sacrifício naquela cruz, Senhor. O Teu sangue pela minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu Te reconheço como meu Senhor, meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá experiência, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que eu possa cumprir a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito. Vamos pedir ao Senhor.